Ora então, muito bom dia. O Jornal Expresso Amarante veio esta semana, viemos a Rebordelo, aqui no norte do concelho de Amarante. Estamos aqui neste momento num parque de merendas. Aqui perto está também um baloiço panorâmico que foi implementado recentemente. Estamos basicamente numa terra de baldios. Há uma grande zona de baldios aqui nesta região, que encompassa o Douro Litoral. Temos aqui também Trás-os-Montes aqui à nossa porta e obviamente também o Minho. Eu gosto de dizer que Rebordelo é uma varanda para a região, e realmente é, aqui na Serra da Meia-Via. Baldios é o que nos traz hoje aqui. Aqui há um pouco mais de um ano atrás, houve aqui que eu achei um momento importante. Há um agrupamento de baldios de toda esta zona, portanto não só de Rebordelo, mas também das freguesias circundantes, Olo, Canadelo, neste momento é uma união de freguesias, Fridão e Pedro Leite, se não me engano, acho que deixei um de fora. Há mais um baldio também aqui, que é... Não, são quatro. São quatro, Olo e Canadelo, Rebordelo e Fridão, portanto 4 baldios. Estamos aqui com o Pedro Leite. O Pedro Leite é uma das pessoas responsáveis por este agrupamento, depois vai-nos dizer mais ou menos, vai-nos explicar um pouco sobre a dinâmica e a mecânica de como é que isso funciona. Pedro Leite, porquê um agrupamento de baldios? E portanto estamos a falar aqui do agrupamento de baldios do Marão e da Meia-Via, portanto, que é a Serra da Meia-Via que temos aqui ao nosso lado, não é? Exatamente, portanto o agrupamento é o agrupamento de baldios do Marão e da Meia-Via, e ele surge para a obtenção de escala em termos de área e também para a capacitação técnica dos associados, portanto dos baldios que fazem parte do agrupamento. Isto nasceu em 2019, em fevereiro, com a assinatura do contrato de programa para a criação e dinamização de agrupamentos, feito entre o ICNF, financiado com o Fundo Florestal Permanente, e a Baladi, portanto a Federação Nacional de Baldios. Portanto, o objetivo era mesmo esse, a obtenção de escala, capacitação técnica, para uma valorização e melhor exploração dos baldios, dos terrenos baldios. Quando estamos a falar de escala, estamos a falar, portanto, de uma união, de uma certa forma, de baldios. Em que área é que estamos a falar aqui, exatamente? Portanto, o objetivo do contrato de programa era obter agrupamentos onde juntasse baldios para ter uma área mínima de 2.500 hectares, que é o caso aqui. Mas temos casos no Gerês que chegaram aos 10.000 e 11.000 hectares. Quando falo de capacitação técnica, o que quer dizer? Havia aqui algo que faltava aos baldios por si só? Portanto, quando estamos a falar dos conselhos diretivos, portanto, numa união destes baldios, o que é que quer dizer exatamente a capacitação técnica? Portanto, o que é pretendido pelo contrato de programa é uma dinamização, portanto, e que os conselhos diretivos tenham uma gestão mais ativa. Para isso precisavam de um técnico florestal, que é oferecido pelo contrato de programa, porque é o Fundo Florestal Permanente que acaba por estar a pagar o meu salário do administrativo. Claro. Portanto, e com isso há determinados parâmetros que nós temos que atingir. Portanto, a estabilização dos limites cadastrais, uma coisa muito importante que aqui não existia, a elaboração dos planos de gestão florestal para aceder aos fundos comunitários disponíveis, a elaboração do caderno de recenseamento dos compartes que não era feita tão atempadamente como deveria ser, portanto, a elaboração do regulamento interno de uso e fruição dos baldios, mais sempre com uma contrapartida, não é? Que é, ficamos responsáveis, nós, agrupamento e os baldios, pela gestão ativa de cerca de 100 hectares por ano de combustíveis, que não é pouco. Ok, quando está a falar isto, estamos a falar aqui de uma questão em termos de gestão de combustíveis, portanto, no âmbito aqui do plano de defesa da floresta, da questão dos incêndios também. Exatamente. Essa parte. A defesa da floresta contra o incêndio acaba por, consequentemente, ajudar também na defesa dos habitats e das espécies animais, portanto, os baldios têm uma palavra a dizer aqui e o trabalho a fazer também nesta área da prevenção. Tudo tem que ser feito hoje em dia, e quando falamos do sítio de interesse comunitário que existia aqui, que agora vai passar a ser uma zona especial de conservação, o Alvão Marão, tudo tem que ser feito em articulação com os baldios, até porque cerca de 60% da área desse sítio é baldio. Exatamente. Disse aqui no princípio, quando vai fazer aqui a lista de todas estas questões que o agrupamento vai tomar conta que me chamou a atenção e que obviamente já tinha visto também esta questão da delimitação
portanto, da área de cada um dos baldios. Isto era uma questão que já se arrastava há décadas, de uma certa forma, em algumas destas áreas. Vamos resolver isto, vamos resolver. Os baldios, a partir de agora, vão ter a sua área devidamente limitada. Isso é uma questão importante aqui, imagino eu, que eu tenho visto algum do vosso trabalho através da vossa comunicação, que tem estado a fazer esta união dos baldios acaba por ser uma união improvável, dirão muitos claro. Aqui em Amarante, até porque, mesmo dentro destes 4 baldios, há litígios em termos de área, portanto, existe área que é, neste momento, comum em termos de pretensão dos compartes. Quando dizemos estabilização dos limites, acaba por ser, vamos esquecer esses litígios, que também foram delimitados por nós, mas vamos centrar-nos apenas na área que diz respeito, por exemplo, só aqui a Rebordelo. É normal, ao longo dos anos, alguns privados avançarem com os seus limites e tomarem conta da área baldia. A partir do momento que este projeto esteja executado e que estes limites estejam consolidados e aprovados em Assembleia, isso já não vai acontecer dessa forma. Okay. Portanto, essa estabilização é importante por causa disso. Muito bem. Neste momento eu já vi que lançaram várias consultas públicas para a delimitação. Como é que está esse processo? Estamos a meio? Estamos quase no fim? Eu diria que estamos nos 75%. 75%. Temos tido alguns esclarecimentos que temos que ir prestar a campo, uma ou outra correção que tenha que ser feita, mas é normal, isto é mesmo, o processo é isto. Eu diria 75% porque Canadelo ainda não está em consulta pública, principalmente pela dimensão do baldio, okay. que é de longe a maior aqui do agrupamento. Muito bem. Pedro, eu sei que não só tem estado a fazer este trabalho, mas há algo que nos chamou a atenção aqui há uns tempos. Eu já falei, obviamente, já tinha falado com o Pedro antes sobre isto, antes de virmos aqui a Rebordelo fazer esta entrevista. Achei importante e vai-me explicar, vocês estão a fazer, para além de todo este trabalho de estabilização, dos limites e esta parte técnica, portanto, o Pedro é o técnico florestal. Sou o técnico florestal, sim. Já agora, em termos de pessoal, temos um técnico florestal e um assistente. E um administrativo. Sendo que eu apenas sou o técnico florestal. Portanto, exato. Existe uma direção que é formada por 4 pessoas designadas pelos 4 baldios que compõem o agrupamento. Isto depois é rotativo, de uma certa forma, portanto, a presidência é assumida em forma rotativa? Não queria estar a enganar, mas julgo que de 2 em 2 anos há uma rotatividade no presidente e uma nova nomeação nos órgãos gestores do agrupamento. Pronto. Voltando àquela pergunta com que eu, só depois deste pormenor, começaram um estudo sobre a biodiversidade nestes baldios. Achei isto muito interessante. Não só pela ideia em si, portanto, de tentar ficar a saber exatamente o que é que existe aqui em termos de tanto de flora como de fauna, mas a forma como está a ser feita. Importava-se dar assim uma introdução exatamente o que é que tentam fazer aqui em termos de biodiversidade. A intenção é documentar a vida animal e a biodiversidade destas 3 freguesias que acabam por ser onde estão enquadrados os 3 baldios. Portanto, hoje encontramos-nos perante o maior desígnio, se calhar, da nossa vida, não é? Que é a preservação do mundo natural e do ambiente. Portanto, e nós queríamos consciencializar os compartes para este desidrato. E a intenção foi, desde logo, pôr as pessoas a identificar e a documentar a vida animal. Quando nós retratamos um ser vivo, seja ele uma planta, seja ele um animal, acabamos por criar uma ligação, nem que seja tênue, com esse ser vivo. Portanto, e quando retratamos esse animal ou essa planta, acabamos por criar uma ligação forte com ele e a vontade de a querer preservar. Claro. Portanto, quando se diz um estudo da biodiversidade, obviamente que imagina-se biólogos e uma equipa de cientistas prontos a fazer isto. Não é o caso. Isto é quase como, de uma certa forma, um método, não vou dizer open source, mas pelo menos de crowd, de participação da comunidade, que era o que estava aqui a dizer. A forma como está a ser feito este estudo é o que eu acho interessante, obviamente, e, portanto, tanto eu como o Pedro, como qualquer outra pessoa pode participar neste estudo. Como é que isto funciona em termos do estudo de biodiversidade que estão a fazer aqui neste baldio? Bem, de certa forma, acabou por ser uma solução, como disse, bastante atual. Não é? Utiliza uma app, quase todos nós hoje em dia temos um smartphone e podemos usá-la.
Quando identificamos o animal ou a planta, quando lhe é tirada uma fotografia e procuramos identificá-la, estamos a colocá-la numa base de dados online que é disponível a toda a gente. Claro. A participação é ativa e é por parte da população que o queira fazer, mas acaba por ser depois também a parte científica e os cientistas que depois vão validar a identificação que você fez. Portanto, isto é muito, muito importante para a consciencialização da população e das pessoas que aqui vivem, porque acabam por ver ali retratados alguns animais, muitos deles muito bonitos, e plantas também, elas todas muito bonitas, que não conheciam, não é? Que não Claro. conheciam. Portanto, é uma app e pelo que eu entendo, portanto, para fazer o estudo só da área, há um projeto aberto dentro desta app que engloba, portanto, todas estas freguesias, não é? Portanto, vocês deram alguma designação especial a isto? Ou se as pessoas quiserem procurar, por exemplo, online, quiserem participar, onde é que procurariam? Portanto, na aplicação iNaturalist, eles têm um website com uma base de dados. Se procurem por ABMMV, com certeza, através deste acrónimo, chegarão ao projeto. Okay. Mas qualquer fotografia que é tirada dentro do perímetro que foi designado da área vai entrar no projeto. Vai entrar no projeto. Quer Portanto, queira, quer não queira. Eu tenho a app comigo, já tenho há algum tempo, eu por acaso acho esta app muito, muito interessante, porque às vezes a gente olha para uma planta, acho que conhecemos, novamente, um medronheiro, um castanheiro, só às vezes há plantas que a gente olha para elas e não as reconhece, não é? Isto por acaso dá muito jeito. Eu tenho estado a fazer algo à volta da minha casa também, identificar alguma da natureza. Já estive aqui neste baldio, também já tirei algumas fotografias. Portanto, isto é colaborativo, as pessoas participam e depois o que eu notei ao utilizar a app durante estes tempos, portanto, há uma base de dados, mas também há a participação de outras pessoas a identificar. Às vezes ajudam a ser um pouco mais específicos na identificação dos animais. Isto é interessante. O que é que podemos encontrar aqui? Portanto, eu sei que aqui esta é uma área também de medronheiro. O medronheiro é uma árvore nativa desta zona. Nativa, sim. A par do castanheiro bravo, a par do carvalho alvarinho. Sim. Portanto, que acabou, dizem muitos, por dar o nome à freguesia, que era a rebura dele, que era um lugar com muitos carvalhos. Portanto, e acabou por dar nome até à freguesia. O pinheiro, que nós sabemos, não é uma árvore autóctone aqui. Exato. Foi introduzida há muitos anos. Nem o eucalipto, obviamente. Nem o eucalipto, acabam por ser espécies exóticas, mas aqui encontramos muitas éricas, muita urze, a urze arbórea, e sobretudo folhosas. Era o que dominava aqui, as bétulas, que acabaram por desaparecer, mas nós temos aqui bastante biodiversidade. Ok. Eu também pensei, quando olhei para esta app e para este projeto, também, isto ajuda também do outro, portanto, no sentido inverso, em termos de, portanto, população nativa. Também dá para identificar a presença de plantas e espécies invasoras em geral. Também ajuda também é um objetivo também identificar estas espécies aqui nesta zona? Sim, a maior parte das pessoas que tentarem retratar ou identificar espécies aqui, sobretudo na flora, vão se deparar com um dos grandes problemas que eu diria a nível mundial e que começa a trazer bastante prejuízo para todos nós, até porque a sua invasão acaba por limitar o crescimento das outras espécies que são nativas cá. Nós neste momento temos várias acácias, temos a áquia picante, temos outras espécies mais pequenas de invasoras que neste momento estão a ocupar o espaço que deveria ser das nossas espécies nativas. Claro, portanto, isto também vai nesse sentido de ajudar a identificar essas plantas. Eventualmente haverá uma ação mais tarde, mas pelo menos é importante ficar a saber que como está a dizer, há espaço que está a ser ocupado por espécies que não deviam estar presentes nesta zona, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E Pedro, isto é muito interessante, em termos de projeto. Há mais algum projeto que estejam a implementar aqui nesta área, portanto, nesta área dos agrupamentos baldios, que acho que seja interessante? Depois vamos falar um bocadinho aqui sobre o baloiço panorâmico. Eu sei que isto é um projeto dos baldios de Rebordelo, mas em termos de projeto mesmo de baldios? Em termos de projeto do agrupamento, temos vários projetos para o futuro. Vão depender também da forma como iremos encontrar financiamento para continuar o projeto, mas é a certificação da gestão florestal, a criação de workshops, sobretudo para debater problemas com os quais hoje nos debatemos, uma delas espécies invasoras e exóticas.
sei lá, a promoção do turismo de natureza, do desporto de aventura, são tudo projetos futuros que após esta parte mais técnica e que é obrigatória em termos de contrato de programa, nós queremos desenvolver, porque isso é que irá dinamizar aqui as freguesias, os baldios e fixar pessoas, até porque os baldios têm um potencial enorme para criar emprego, basta olhar para o potencial na produção de madeira, de resina, a apicultura, a produção de cogumelos, tantos que poderão fixar pessoas, que é esse também o objetivo. Claro, normalmente quando olhamos portanto, para áreas destas, em que nós já sabemos há muitos anos que as áreas de montanha são as áreas que estão a sofrer, estamos a perder população, e quando se olha para aqui, obviamente olha sempre para o desenvolvimento industrial como uma forma de poder fazer avançar o concelho e as regiões, mas os baldios têm esta questão dos baldios, esta questão da natureza, tem um papel importante na economia do futuro para estas regiões. Portanto, isto é importante o trabalho que estão a fazer aí nesse sentido do impacto que isto pode ter a nível mesmo económico e também, portanto, da região, que pode atrair, pode haver aqui muito mais produções. Eu sei, por exemplo, que aqui há mel, há quem faça mel, há bom vinho também. É verdade. Que é uma questão interessante. Eu, por acaso, aqui há um tempo atrás estávamos aqui a falar com os enólogos em que nos diziam que, pronto, há as alterações climáticas, o vinho verde precisa daquela zona mais de temperaturas mais amenas para se desenvolver, e o que o enólogo dizia, uma pessoa até bem conceituada na área, dizia que uma das soluções passa a começar a fazer subir as vinhas para sítios mais elevados. E por acaso aqui em Rebordelo há um exemplo de uma vinha que está quase a 600 metros de altitude. Portanto, há um potencial enorme aqui há aqui um diamante em bruto, digamos, precisa ser polido. Portanto, isto é o caminho certo que estão a fazer aqui. Portanto, este agrupamento, todos estes projetos que vão aqui envolver, ou que vão aqui implementar, é importante para esse futuro. Sim, obrigado. Sim, concordo, precisamente. Portanto, a gestão dos baldios e os dinheiros que saem dessa gestão acabam por ser para reinvestir novamente na floresta, no território, claro, mas também para solucionar alguns problemas e algumas carências que a população local possa ter. Obviamente haverá sempre dinheiro para esse género de projetos, portanto inovação, tudo que possa trazer sustentabilidade e fixar as pessoas, evitar que elas emigrem ou emigrem, é sempre o nosso objetivo. Obviamente haverá sempre vontade por parte tanto das juntas de freguesia como dos baldios para avançar para essas soluções que você falou. Sim, senhor. Pedro, e aqui está um exemplo de uma certa forma, eu sei que isto pelo que me explicaram, é uma ideia dos baldios de Rebordelo, aderiram à moda, instalou-se aqui um baloiço panorâmico, eu acho que foi uma excelente ideia. Eu estive aqui já num fim de semana e vi que havia pessoas aqui a visitarem. Isto é uma das formas também de consciencializar as pessoas para a importância da natureza, de manter os baldios, e de aproveitar também esta parte, porque aqui está em termos turísticos, aqui está um chamariz para as pessoas aparecerem aqui na região. Sim, nós portugueses muitas das vezes acabamos por ignorar e tentar ir mais ao estrangeiro do que ficar em Portugal. E a verdade é que encontramos, e o Covid trouxe isso, encontramos nos últimos tempos novos lugares, novas situações para nos fazer passear. Isto acaba por trazer as pessoas, portanto, ali o baloiço acaba por ser uma forma diferente de um miradouro clássico. Portanto, acaba por trazer mais pessoas aqui ao baldio, dar a conhecer, de certa forma, o mundo rural. Trazer aqui pessoas é importante. É importante, claro, dar a conhecer o território e dar a conhecer as pessoas e as soluções que estão a ser encontradas aqui. Muito bem. Eu, caminhante, que gosto de fazer caminhadas, eu gosto de vir aqui para o vosso baldio. Há planos para fazer, não sei se o Pedro está a par ou não, mas há planos para fazer aqui alguns pequenos percursos marcados no futuro? Sim, todos os associados pretendem no futuro criar condições
a criação de percursos pedestres, Claro. possivelmente até o agrupamento criar um percurso, uma grande rota, portanto um percurso maior que passasse pelos 4 baldios, não só os baldios de Amarante, mas poder ir ali aos de Mondim, aqui aos de lado, aos E a recuperação das pontes de arame que existem nesta região. Eu sei que há uma no Rio Olo que já está recuperada, foi recuperada. Há um plano para eventualmente recuperar a famosa ponte de arame aqui de Rebordelo, no Rio Tâmega. Era interessante também recuperar a de Feridão, porque também Feridão existe lá também há uma. uma. Portanto, são coisas curiosas aqui dos nossos baldios e aqui destas freguesias que eu acho que mereciam uma visita. Merecia uma visita, e é isso mesmo. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo projeto. Espero que tudo corra bem. Obrigado. Ficamos por aqui hoje. Provavelmente quando estivermos, esta reportagem for publicada, que será na próxima semana, não se esqueçam de dar aqui um salto a Baldi, ou a Rebordelo, a aldeia de Rebordelo, para o Calo das Coibes, que regressou 2 anos depois de estar interrompido aqui por causa da pandemia, no dia 7, domingo dia 7. Calo das Coibes e Pão da Sogra, vale bem a pena. Muito obrigado.